Lucas Apolinário. Siga a Bíblica Vida no Instagram, @Bíblica Vida Oficial. Muito mais vida, muito mais bíblica. Nos próximos 120 minutos, a vida debate, a vida ouve, a vida opina. 120 minutos com um diálogo franco e aberto. Agora nos 96.5, Debate da Vida. E olha, tá começando o nosso Debates da Vida. Bom dia pra você que tá aí ligado junto com a gente. Pra você que chega agora, seja bem-vindo aqui aos 96.5, app Eu Tô na Vida, vidafm.com.br. Convido você, pra você ir pras nossas redes sociais para assistir ao nosso debate que já está começando. Você pode ir lá no Instagram, no Facebook e no nosso canal no YouTube, Eu Tô na Vida. Inclusive lá no YouTube, não tem inscrição ainda? Faça a sua inscrição e ative o sininho para você receber notificação toda vez que estivermos ao vivo. Vai participar no chat, vai participar no WhatsApp da Vida, 12997472010. E lá no YouTube tem também a nossa enquete. Corre lá e já responde a nossa enquete também. Vota na nossa enquete. Pastor Fabrício Costa. Muito bom dia, Simone. Tudo bem? Ontem eu perguntei como ansava. Eu tô bem. E hoje eu vou perguntar como vai tu? Tu vai bem, eu vou bem. Tu vai bem? Eu também vou bem. Tô com a voz mais pra lá do que pra cá, né? Toma água, tenho bastante água. Muito. É bom pra tomar. Não falado demais, tenho falado muito, mas graças a Deus. Toma água pra limpar. Aí, ó, já deu aqui um trocinho, mas com trocinho sem trocinho, na voz nós vamos assim mesmo. E você que tá aí hoje, com certeza vai também continuar participando com a gente aqui, como todos os dias. Ainda mais no tema de hoje, que eu tenho certeza que você já se fez essa pergunta. O tema de hoje é: vamos para o céu quando a gente morre? O que você acha? Sim ou não? Será que tem um purgatório? Será que tem uma antessala? Será que a gente fica de recuperação, irmão, hein, depois que morre? Ah, morreu sim, agora tem ainda uma recuperação, né? Tem que fazer uma prova para ver se sobe, se desce. Será que é isso mesmo? Bom, muitos se perguntam o que acontece depois da morte. E dentre essas perguntas, temos as que ficam mais aí, né, entrando e saindo do nosso entendimento. Será que a gente vai para o céu? Será que não? Quando a gente morre, nosso espírito e corpo se separam, mesmo que o nosso corpo morra, nosso espírito vai para onde? E a alma vai para onde? Nós vivíamos antes de virmos à Terra, mas será que continuaremos a viver em algum lugar depois que a gente morre? Ou será que ficamos adormecidos? A consciência, não há? E durante a ressurreição, quando então haveremos de reencontrar o nosso corpo, afinal, de onde nós viremos? Aqueles que morreram em Cristo, obviamente. Mas se morremos também antes que Jesus volte, será que no céu que nós vamos encontrá-lo? Enfim, são muitas as perguntas e a básica é essa: vamos para o céu assim que morremos? O que você pensa? Você pode participar hoje e com certeza irá fundamentar mais o que você pensa e quem sabe até mudar de opinião. E comigo aqui nesta manhã, estamos aqui com o nosso pastor Daniel Fiuza. Muito bom dia, pastor. Bom dia, Fabrício. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. E você? Olha, muito elegante, viu, pastor? Gostei do paletozinho terno, corte, abençoado. Isso é culpa da esposa. Amém? Muito bem. Tá tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Tudo na graça do Senhor. Amém. Muito obrigado por ter vindo, viu? Eu que agradeço pelo convite mais uma vez. E do meu lado esquerdo aqui, ele... aquele que está meio em todos os lugares ao mesmo tempo. O pastor Luciano Scala, ele tem mais ou menos a onipresença. Eu abro o Instagram, quem está lá? Ele. Facebook, ele. Aí vou dar uma pincelada assim, quem é que está na rádio? Ele. No Vejam Só? Ele. Ele está em todos os lugares. Bom dia, pastor. Tudo bem? Ça va bien. Olha, ele respondeu em francês. É francês, né? Francês. Eu sei falar aqui, hoje eu não estou muito afim, não. Tá certo, eu também não. Tá tudo bem, né, pastor? Bom dia, pastor Fabrício, bom dia, pastor Daniel, toda a produção da Rádio Vida. É um prazer estar aqui, vamos juntos até, né, um pouco mais aí falando sobre esse tema que é interessante. O pastor já colocou aqui vários questionamentos, pois é, né? Eu imagino que quem tá lá do outro lado deve estar pensando, meu Deus, pra onde que eu
vou agora tem dúvida, né? Exatamente. Mas vamos lá, vamos juntos. Com certeza quem ficar conosco vai ter bastante elemento aí para pensar acerca dessa temática. Amém. Maravilha, muito obrigado também por ter vindo novamente. E você que está aí do outro lado aí, pode participar pelas redes, como você sabe, e já pode começar a votar na nossa enquete que já está no ar no YouTube. E acerca das participações, vídeos, os áudios, os comentários, não precisa ser de 30 segundos, né? Comentário não, né? Mas áudio e vídeo sim. Isso. Então manda áudio, manda vídeo pra gente. Pode mandar áudio, até se você tiver meio Rod Stewart, assim como eu estou hoje, meio louco, pode mandar o áudio que a gente ouve assim mesmo. Gostei, Rod Stewart. Né não? Então vamos lá. Bom, voltando aqui para a mesa, volta aqui com o pastor Daniel Fiuza. Pastor, o senhor tem aí 2 minutos para dizer para nós, afinal de contas, vamos para o céu assim que morremos? 2 minutos. É isso aí, pastor Fabrício. Então, em primeiro lugar aqui, mais uma vez, saudar o meu companheiro aqui, pastor Luciano. Deus abençoe sua vida, todo mundo da rádio aqui, vida. Pastor Fabrício, é o seguinte, é uma grande questão, né? E aí, em primeiro lugar, nós entendemos que, nós lendo a Bíblia Sagrada, né? Os seres humanos não foram feitos para morrer. Primeiro ponto. É isso que eu, pelo menos, consigo enxergar na Bíblia. Se alguma coisa deu errado aí no meio do percurso, então nós temos o nosso Senhor Jesus aí, que pelo seu sacrifício na cruz, ele resolveu esse problema, né? Da morte física e da espiritual. Aí, uma grande questão que nós temos aqui, como você mesmo colocou agora há pouco, quantas questões não devem estar na mente de tantas pessoas, principalmente os que nos ouvem neste momento, né? Será que nós vamos para o céu assim que morremos? É uma grande questão e eu acho que nós vamos tentar colaborar de alguma forma aqui hoje. É interessante lembrar que eu já vou citar um texto bíblico aqui de Eclesiastes 3:1, todo mundo deve conhecê-lo, né? Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Esse debaixo do céu, eu acho que ele já dá aí a entender, né? Que o nosso tempo terreno é diferente do tempo espiritual, o tempo dos céus. Então, eu creio já de imediato falar aqui para vocês que nós não vamos para o céu assim que nós morremos. Tem uma questão de tempo aí que nós vamos tentar analisar aqui nesta manhã para tentar entender. Então, como o nosso tempo é diferente do tempo de Deus, do tempo do céu, então essa questão de imediato eu acho que não é. Não vai. Não vai. Ok. Tá vendo, irmão? Você levanta de manhã, os pés molhados com a chuva, e pensa assim, não tem problema. Quando os meus olhinhos fecharem aqui, eu vou pro céu. Aí vem o pastor Daniel Fiuza aqui e fala assim, vai não. Eu não sei como é que a produção pode convidar um irmão para falar isso aqui. Brincadeira, também não sei, viu, pastor Fabrício? Vamos lá então, pastor Luciano Scala, o senhor concorda com o pastor Daniel Fiuza? Afinal de contas, vamos para o céu assim que morremos, sim ou não? 2 minutos. Legal. Pra gente pensar esse tema, depois eu vou ter mais tempo para expor os textos bíblicos que eu separei pra gente comentar. Mas, biblicamente, eu acredito que sim, que nós nos encontraremos com Jesus nos céus. Se, conforme a Bíblia diz, Jesus está nos céus, né? E que nós nos encontraremos com Ele. Nós temos alguns textos onde Jesus fala isso. Nós temos textos do apóstolo Paulo corroborando com isso. Então, é muito provável que assim que nós fecharmos os nossos olhos aqui na terra, essa é a esperança do cristão, nós nos encontraremos com Cristo. Existem muitas outras doutrinas que acreditam de forma totalmente diferente disso. Se nós olharmos para aquilo que os espíritas dizem, os espiritualistas, eles vão dizer que a pessoa ela vai reencarnar. Se nós formos olhar para aquilo que os materialistas dizem, eles simplesmente falam que a matéria deixa de existir, que tudo acaba e pronto, acabou. Se nós pensarmos naquilo que os hindus dizem, a pessoa ela vai retornar. E às vezes até como se for um animal. Mas nós acreditamos, nós temos a esperança de assim que nós morrermos, nós nos encontraremos com Ele, nós estaremos com Ele na glória, conforme diz vários textos bíblicos, tanto no Evangelho, como também nas cartas do apóstolo Paulo e tantos outros textos do Novo Testamento que nós vamos apresentar aqui no decorrer do nosso programa de hoje. Amém, muito bem. Então as considerações iniciais aí também do pastor Luciano Scala, entendendo que assim que morremos, vamos imediatamente à presença de Deus. É isso, pastor Luciano? Isso, nós vamos para o céu. Imediatamente. Já o pastor Daniel Fiuza, não é que não crê, eu brinquei aqui, não é que não crê que nós vamos para o céu, mas não imediatamente. É isso?
Isso mesmo. Ok. Muito bem, então vamos ouvir aqui os áudios. O primeiro do pastor Ezequiel Gomes. Eu estou aqui com o meu mouse, está igual eu aqui hoje, mais para lá do que para cá. E o segundo do pastor Ademir Nunes. Vamos ouvir. A pergunta sobre o que acontece com as pessoas após a morte é um dos maiores dilemas, naturalmente, da filosofia e da teologia. Mas a Bíblia não é silenciosa quanto a essa questão. Paulo, quando explica a relação entre o pecado e a morte em Romanos capítulos 5 e 6, ele termina concluindo que o salário do pecado é a morte. Portanto, o ser humano pecador é um ser mortal. Se nós pudéssemos pressupor que existe algo imortal no ser humano, esse algo deveria ser sem pecado. De outra forma, quebra-se a conexão entre o pecado e a morte. Portanto, como diz a Bíblia, a alma que pecar, essa morrerá. As pessoas devem se purificar de toda imundície do corpo e do espírito. Isso revela que nem alma nem espírito do ser humano pecador são imortais. Portanto, as pessoas não vão ao céu de forma incorpórea, numa alma desencarnada, num espírito desencarnado, tão logo elas morrem. O que acontece é que elas dormem no pó da terra, porque a Bíblia diz, do pó vieste, ao pó tornarás, e só vão ao céu no contexto da ressurreição, quando aí sim vão ser reunidos com toda a igreja gloriosa, e aí vai se cumprir o texto de 1 Tessalonicenses capítulo 4, com o encontro com o Senhor nos ares. Isso só acontece após a ressurreição dos mortos em Cristo, e não existe ninguém literalmente no céu, na forma de alma ou espírito imortal, porque de outra forma quebra-se a conexão entre o pecado e a morte. 96.5 Debate da Vida. O apóstolo Paulo diz, ora, de um lado e outro estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Fica claro nas palavras do apóstolo Paulo que ele tinha a certeza de que a morte faria com que a sua alma fosse diretamente para o encontro com o seu Senhor. Porque ele diz que para ele viver é Cristo e o morrer é lucro. Então, o lucro, ou o prêmio, ou o fato da morte ser considerada por ele aqui como algo incomparavelmente melhor, é porque ele tem essa certeza de que ele vai partir para estar com Cristo. Portanto, eu defendo a ideia, o pensamento de que o crente, quando morre, ele vai para o céu. Agora, se as pessoas querem tentar definir céu com vários tipos de céus, enfim, aí já é uma outra discussão. O fato concreto é que Jesus disse para o ladrão que estava ao seu lado ali na cruz e que se converteu, que ele estaria com o Senhor naquele dia no paraíso. Jesus disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, a partida daquele ladrão convertido era para estar com o Senhor no mesmo instante da sua morte. Claro está que o seu corpo seria sepultado, assim como o apóstolo Paulo sabe que a sua carne, o seu corpo seria também sepultado, mas que a sua alma estaria com o Senhor. Muito bem, ouvimos aí então os áudios acerca do nosso tema de hoje, que é vamos para o céu assim que morremos. O áudio do pastor Ezequiel Gomes, ele entendendo que não, e uma vez que ele crê, segundo que colocou aqui, que existe inclusive o sono da alma, conhecido sono da alma, e que ele também crê, ele não crê na imortalidade da alma. Então ele entende que não, que aquele que morre vai ao pó da terra, quando então só na ressurreição do último dia que haverá então o reencontro. Já o pastor Ademir Nunes, ele pensa o contrário, dizendo que Jesus disse para o ladrão na cruz naquele dia que ainda hoje estarás comigo no paraíso. Então ele entende que sim, obviamente também como ele colocou aqui, fazendo menção do que disse o apóstolo Paulo, que bom é partir e estar com Cristo. E se isso não fosse assim,
Paulo teria dito outra coisa. Enfim, então, os comentários aqui se dividindo também, e essa é a ideia, o debate trazer aqui para a mesa uma questão que pode, então, colaborar com o nosso entendimento ou mudá-lo. Volta aqui para a mesa, agora vou para o pastor Luciano Scala. Pastor, o senhor tem 4 minutos para aprofundar aí o seu pensamento. O senhor está defendendo que nós vamos imediatamente ao céu, né? Ou à presença de Deus assim que morremos. 4 minutos para aprofundar, por favor, o seu entendimento. Então vamos lá. Nessa minha fala, a questão que foi colocada foi se quando a pessoa morre, né? Se o crente ou se o cristão, quando ele morre, se ele vai diretamente para o céu. Como eu já disse, eu acredito que sim, por alguns aspectos. Primeiro, nós pensamos diferente da doutrina adventista, que já foi apresentada aqui pelo pastor Ezequiel, onde vai acreditar, né, que a pessoa, quando ela morre, a alma fica num estado de adormecimento, ou seja, a alma ela dorme. Nós não pensamos como os adventistas. Respeito os irmãos adventistas, mas nós pensamos diferente. Pensamos diferente também dos materialistas, que acreditam que quando a pessoa morre, ela simplesmente deixa de existir. Pensamos também diferente dos espíritas, que acreditam na doutrina da reencarnação, onde a pessoa morre e ela vai reencarnar e passar por um processo chamado um processo evolutivo. Nós pensamos diferente também dos hindus, que acreditam que quando a pessoa ela morre, ela retorna em outro corpo e até num corpo de animal ou de algum objeto da natureza. Nós pensamos diferente dos católicos, onde a doutrina católica acredita na ideia do purgatório, onde a pessoa ela vai passar por um processo de purificação até estar no estado purificado e assim ir para o céu. O que a Bíblia diz? Porque é importante nós apresentarmos um debate como esse, onde nós vamos apresentar ideias, é trazer aquilo que a Bíblia nos ensina. Então, olhando para os aspectos bíblicos, apóstolo Paulo ele vai dizer na segunda carta aos Coríntios, no capítulo de número 5, no versículo de número 8, que para ele o morrer é deixar esse corpo e habitar com o Senhor. Então, na ideia do apóstolo Paulo, quando ele escreve a carta aos Coríntios, ele vai dizer exatamente isso. Mas temos a confiança e desejamos antes deixar esse corpo para habitar com o Senhor. Então percebe que na concepção paulina, o morrer é deixar o corpo e ir habitar com o Senhor. Depois ele vai escrever a carta aos Filipenses. Quando ele escreve esta carta, lá no capítulo de número 1, versículo 23, ele vai dizer: mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Ou seja, na concepção de Paulo, o morrer é de fato melhor porque ele estará com Cristo. Então percebe que na cabeça de Paulo, assim que a pessoa morre, ela está com Cristo. Um outro aspecto que nós podemos usar é o texto lucano que está lá no capítulo de número 23, no capítulo 23, do versículo 43 a seguir, que fala sobre o rico e Lázaro. E lá nós temos uma demonstração muito simples, muito clara, de que a pessoa que morre sem Cristo, ela já está em sofrimento, e a pessoa que está em Cristo, ela não está adormecida, ela não está no sono da alma, não, nada disso. Depois nós podemos falar um pouco mais sobre esse sono da alma, que muitos acreditam que é uma doutrina totalmente antibíblica. Então o que nós temos aqui também, no capítulo 23 de Lucas, é aquela passagem de Jesus falando com o ladrão: hoje ainda estarás comigo no paraíso. Então percebe que fica muito mais simples, muito mais claro nós entendermos que assim que a pessoa morre, ela se encontra com o Senhor nos céus. É assim que eu acredito, olhando para esses textos da Bíblia. Amém, muito bem. Então vamos aqui agora também ouvir o comentário mais aprofundado do pastor Daniel Fiuso. Pastor, o senhor está defendendo o contrário, né? Isso. Então, por favor, 4 minutos. Por que é que o senhor entende que nós não vamos para o céu assim que nós morremos? Obrigado, pastor Luciano, aí pela sua exposição. São lindos esses textos que ele citou aí do Novo Testamento, principalmente de Paulo, que trata dessa temática aí com tanta propriedade.
Mas eu começo com uma questão aqui, né? Por que nos preocupamos e gastamos tanto tempo, né, e muitas vezes tanta energia em saber o que acontece no pós-morte? Creio que isso seja uma questão do ser humano, né? Independente de religião. Independente de religião, eu acho que é uma questão muito pertinente ao ser humano na questão do pós-morte, né? Uma vez que, se nós pararmos para pensar nessa questão, parece ser contraproducente, né? Focarmos tanto tempo, tanta energia em algo que nós pouco sabemos ou muitas vezes não sabemos. Nós temos aqui a Bíblia, que ela nos dá respaldos, parâmetros para nós analisarmos essa temática, que eu acho que dá até conforto, né? Até, principalmente o livro do Apocalipse, quando fala as questões da morte, que é um livro que, o livro do Apocalipse, conhecido como livro das revelações, muitas pessoas têm até, vamos colocar entre aspas aqui, medo, né? De ler, de estudar, mas se você olhar bem atrás das letras ali do livro do Apocalipse, ele vai trazer muita esperança, na verdade, na questão da vitória, justamente depois da morte. E aí nós temos, como seres humanos, aí mais uma vez, independente de religião ou não, nós temos muitas questões, né? Nossa mente fica cheia de perguntas, de dúvidas que são importantes, inclusive, para o nosso crescimento e amadurecimento, tanto no contexto físico, terreno, quanto na questão no contexto espiritual. Quando eu disse aqui que quando nós morremos nós não vamos direto para o céu, não é que eu não acredito, né, na ressurreição dos mortos e nem na questão de estar no céu. Isso eu creio piamente. A questão que eu falo é a questão do nosso corpo físico estar preso à matéria, que está preso ao espaço-tempo. Então, nós olhando como seres humanos que estamos vivos, né, ainda, graças a Deus, eu não consigo entender essa questão do tempo que há no céu. É diferente do nosso tempo. Aí, voltando lá para o livro do Apocalipse, no capítulo 5, João vai falar a respeito de uma visão que ele teve, já estava no céu, né? Depois do capítulo 4 ali, começa o capítulo 5 falando da estada dele no céu, já no reino espiritual. E a palavra do Senhor diz que ele faz uma questão ali que é levantada para ele, quem era digno de abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Aí ele fala assim que não havia ninguém que fosse achado digno, né? For achado digno de abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Não estava na terra, não estava no céu e nem debaixo da terra. Olha só que coisa interessante. Eu vejo, né? Claro que muita gente pode discordar disso, isso é fato. E é bom até que alguém discorde disso para entender. Ele coloca uma questão ali muito interessante, a questão do tempo. Ou seja, ele mesmo que estando num reino espiritual, numa dimensão espiritual, ele ainda tinha resquícios do reino material. E o reino material que ele tinha, os resquícios desse reino material, o impediam de entender o tempo que estava acontecendo. Então, quando eu penso que quando a pessoa morre aqui, né, é nesse momento que eu olho daqui, do meu olhar, do meu tempo, que eu estou preso ao espaço-tempo, eu não entendo que lá já está no céu. Entendeu? Então, é uma questão só de análise dos textos, de entendimento da questão do tempo. Do tempo. Ok. Bom, só vai discorrer mais sobre isso, obviamente. Então, nós já tivemos aqui as opiniões aprofundadas dos nossos 2 participantes, tanto do pastor Luciano Scala quanto do pastor Daniel Fiuza. E daqui a pouco a gente volta com muito mais sobre esse assunto. O debate da vida volta daqui a pouco. A paz. Lucas Apolinário aqui. Preste atenção. Neste domingo, elegeremos o presidente da República, governadores, senadores, deputados estaduais e federais. É minha e sua responsabilidade orar pelo Brasil. Mas também temos a obrigação de votar com consciência. Precisamos entender que não adianta apenas eleger o presidente da República e o governador. Precisamos votar com consciência e eleger deputados estaduais, federais e senadores que defendam abertamente os valores do reino. É hora de influenciar o maior número de pessoas para elegermos aqueles que professam a nossa fé. E não se esqueça, sem o número, você não vota. Pesquise nas redes sociais o número do seu candidato. Ore por ele e compartilhe com seus amigos. Que Deus sare a nossa nação. Apolinário. Música boa
boa, toca na vida. Produtos de qualidade com os melhores preços você encontra no Hortifruti Oriente. Lá você encontra uma grande variedade de verduras, legumes e frutas fresquinhas esperando por você. E mais, o Hortifruti Oriente tem um supermercado completo com açougue e padaria. E ainda temos um serviço de delivery e retirada. 12 97405 1532. Consulte condições. Hortifruti Oriente tem tudo o que você procura em um só lugar. Avenida Tóquio 583, Jardim Oriente, São José dos Campos. Vida FM. Vida. Amiga, eu amei o seu óculos, tá linda! Ai, eu comprei na Zion Óticas. Eles têm uma variedade incrível de marcas e as melhores lentes, sabia? Pensou em óculos? Pensou na Zion Óticas. Venha nos visitar, Avenida Siqueira Campos 58 ou no Espaço HR Mall, na Avenida São João, número 2, em Jacareí. Ah, e sabia? Se você fizer o óculos e disser que é ouvinte da vida, o exame de vista é gratuito e ainda ganha um desconto especial. Siga a Zion no Instagram, @Zion.óticas. Zion Óticas, uma visão que te conecta com o mundo e transmite saúde, segurança e verdade. Sintoniza aí! é tudo de bom. Valmir, liga o rádio. É pra já. Márcio França no Senado vai ajudar a região de São José dos Campos a ter recursos para concluir a alça sul da rodovia dos Tamoios. Que bacana. Tem mais, vamos ouvir. O Márcio vai buscar recursos em Brasília para investir na melhoria do parque tecnológico e o turismo da região também vai ter mais recursos. O meu número é 400 e com o seu voto eu serei o senador de todos os paulistas. Viu só? Ô, se vi. Coligação Juntos por São Paulo. Instagram da vida? @eu tô na vida. Hashtag tô seguindo. Olá, eu sou a urna eletrônica que você conhece há 26 anos. E eu sou a nova urna eletrônica. Neste ano, nós vamos estar juntas, garantindo eleições seguras e transparentes. Aqui em nós duas, a confiança já vem de fábrica e é atestada por universidades. Ah, isso eu confirmo. Urna eletrônica, 2 modelos, a mesma segurança. Justiça Eleitoral, há 90 anos pela democracia. Não muda de sintonia. Vida FM. O mundo moderno trouxe conforto e tecnologia. E junto com tanta inovação, veio a ansiedade, a angústia, a depressão e outros transtornos que passaram a fazer parte da nossa vida. Clínica Novo Sentido. Equipe altamente qualificada em diversas abordagens, obtendo de volta o melhor de cada um de nós. Marque sua consulta. Nós queremos te ouvir. Mande um WhatsApp para o 12996604433. 12996604433. Clínica Novo Sentido. Se ame, se cuide. Música boa, toca na vida. Gente, é verdade que a Rádio Vida tá dando um montão de prêmios? Sim, é a mais pura verdade. Ai, que tudo! E tem boné, caneca, camiseta, fone de ouvido e um montão de prêmios, que é tudo de bom. Sim, é cada prêmio legal, né? Sim. Os melhores prêmios e as melhores músicas estão aqui. Na rádio que é tudo de bom. E pra ganhar o seu presentão é muito fácil. É só curtir a vida de segunda a segunda, de manhã, à tarde, à noite. Que tem prêmio espalhado em todos os horários. Conta pra geral, conta pra todo mundo. A Rádio Vida é a rádio que mais dá prêmios no Vale. Muito mais vida, muito mais bíblica. Vida FM. Aqui tem debate. Debate da vida. E neste bloco do Debates da Vida é a hora da sua participação, claro. Você já mandou seu áudio, seu vídeo? Ainda não? Então pode ir lá no nosso WhatsApp da Vida, manda o seu áudio, seu vídeo, dando a sua opinião sobre o nosso tema de hoje, ou tendo alguma pergunta, também pode mandar, tá? No 12997472010. E também pode participar através do nosso youtube.com/eu tô na vida, lá no chat dando a sua opinião, tá? E também da nossa enquete. Como é que tá? Muito bem. Então, a nossa primeira parcial da enquete desta manhã. Vamos para o céu assim que morremos? Sim, 40%. E não, 60%. É. A turma não tá querendo ir muito pro céu de uma vez não, hein?
Vamos ver como é que vai finalizar esse negócio aqui. Vamos ver aqui as participações aqui. O Luiz Fernando. Ah, não, temos um áudio já, o primeiro né? é um áudio, vamos lá. Vamos ouvir. Sempre tem aí prioridade, né? Exatamente. É o Cleiver Moreira. De vez em quando eu me pego a pensar sobre isso, né? Aí você fica se perguntando. Eu creio que a gente vai direto pro céu, porque Jesus na cruz do Calvário, ele não falou pro ladrão, hoje estaremos ao lado do Pai. Então, se ele falou isso, porque nós vamos direto para o céu. Pois é, então o Clever aí dizendo sim, que assim que morre vai direto para o céu, como o ladrão, né? O ex-ladrão na cruz ali ouviu da boca de Jesus. O Luiz Fernando de São José dos Campos diz assim: na passagem do rico e Lázaro, podemos ver que existe ainda um lugar de descanso, de espera, até que seja consumado aqui na terra os propósitos de Deus. Os salvos vão para o paraíso, ou o seio de Abraão, e já os não salvos vão para o Hades, ou o Sheol. Ambos lugares de espera, e após cumprido todas as coisas. O Lucas Mateus pergunta o seguinte: a Bíblia não ensina que a pessoa morre e vai para o céu. Se o crente morre e vai para o céu, para que vai ter uma ressurreição? Outra pergunta: se o crente morre e vai para o céu, quando Jesus volta, ele vem buscar quem? Tá aí a pergunta. Quem se arrisca? Aliás, duas perguntas que o Lucas fez. A primeira. Então, vamos distribuir aqui, uma para cada um, tá? Para vocês não ficarem chateados. Vamos lá. A primeira. Pastor Luciano. Boa. A Bíblia não ensina que a pessoa morre e vai para o céu. Se o crente morre e vai para o céu, para que vai ter ressurreição? A Bíblia ensina. É claro que a Bíblia ensina. Nós estamos apresentando textos que dão justamente essa noção de que quando a pessoa ela morre, ela vai para o céu. O que a Bíblia não ensina é esses lugares que são chamados lugares intermediários. Isso a Bíblia não ensina, né? Essas salas de espera que para muitos são apresentadas. Não. O que a Bíblia vai mostrar são falas, por exemplo, do apóstolo Paulo, dando justamente essa noção, né? Essas esperas que as pessoas criam, isso daí é catecismo católico, isso daí é doutrina de outras religiões, não são doutrinas bíblicas. Ok. Agora, pastor Daniel, a segunda pergunta aqui do Lucas. Se o crente morre e vai para o céu, quando Jesus volta, ele vem buscar quem? Obrigado, Lucas, pelas perguntas aí, muito interessante, né? É interessante, pastor Fabrício, nós pensarmos, né? Quem? Aí Tessalonicenses, primeira carta, né? Aos Tessalonicenses, capítulo 4, vai falar justamente a questão disso, né? Que quando o Senhor vier, né? Nós nos encontraremos com eles nos ares. Primeiro os que dormem, né? O Senhor. E depois os que ficarem vivos. Paulo tinha essa esperança, os cristãos do primeiro século tinham essa esperança do arrebatamento da igreja acontecer naqueles dias, né? Teve até um problema ali teológico, teve até um problema social, mas depois, né? Por isso que as duas cartas tessalonicenses aparecem para resolver essa questão. E na verdade, quem ele vai buscar? Se nós cremos na vinda do Senhor Jesus, então vai ter gente viva esperando esse dia, né? Os vivos. E tem aqueles que dormem no Senhor. Aí essa questão de dormir no Senhor que nós temos que analisar também, né? De que lado nós podemos olhar isso, né? Ok. Muito bem. Então tá aí, Lucas. Os pastores responderam aí as suas questões. Uma coisa importante que a gente precisa deixar claro aqui, algumas considerações precisam ser feitas, né? Acerca de corpo, alma e espírito, né? Ressurreição do último dia. Ressurreição do último dia é ressurreição de quê? É carne? É alma, é espírito? Tem que considerar isso. E ao longo do debate aqui nós vamos falar um pouco mais sobre isso. Bom, eu volto aqui para a mesa. E uma coisa que a gente queria saber aqui, e agora, obviamente, o pastor Luciano também pode, né, desejando interpelar. Pastor Daniel, essa questão que o senhor está falando do tempo, o tempo em relação ao que é o tempo de morrer, que o senhor fez uso lá de Eclesiastes capítulo 3, ou o tempo de permanecer morto? O senhor acredita que existe um tempo em que a pessoa permanece morta até que então ela ressurja? É isso? É sobre esse tempo que o senhor está dizendo? O senhor crê, inclusive, no sono da alma, não? Não necessariamente, talvez não com essas palavras, né? A gente realmente tem que tomar bastante cuidado aí.
Quando nós tratamos aqui dos textos bíblicos, eu sempre faço questão, pastor Fabrício, pastor Luciano, falar a respeito de quem nos ouve, né? Por exemplo, como pastores, nós pregamos os nossos púlpitos e há sempre uma questão pertinente na minha mente de quantos teólogos eu tenho sentados ali ouvindo a mensagem. A maioria não são, mais de 90%, 95% não são teólogos. Então nós ficamos, né, numa linha tênue entre as questões, expressões hermenêuticas que nós fazemos nos textos bíblicos. Eu penso assim, no sentido de não prejudicar mais ainda o pensamento ou o entendimento de uma pessoa, né? Eu acho que todo debate, todo pensamento, toda hermenêutica bíblica, toda a interpretação dos textos bíblicos deve ser feito com muita responsabilidade, obviamente. Então a questão do tempo, por exemplo, Salmo 90, ele vai falar o seguinte, né? Porque 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que passou e como a vigília da noite. Quantas, não dá para calcular o número de pessoas que já passaram por essa terra, não é? E morreram. E aí nós cremos, nós cristãos que acreditamos na Bíblia, né? Sabemos, pelo menos nós esperamos que o arrebatamento da igreja não tenha acontecido, né? Se aconteceu, pois é. Alguma coisa está errada conosco. Mas nós cremos que ainda não aconteceu. Tá? E onde estão essas pessoas então? Né? É uma questão, que nem eu falei, um entendimento ainda muito raso. A gente não consegue porque ninguém foi e voltou. Né? Então nós temos essa questão. Agora a questão do tempo que eu falo é nós parados daqui, olhando, tentando entender o pós-morte, o que aconteceu, o que vai acontecer. Nós temos essa limitação. Então, a minha limitação, da minha visão nessa questão é a questão da minha prisão material ao espaço-tempo. Então, o senhor crê que uma vez, quando o indivíduo morre, ele é sepultado, sepulta-se ali o corpo e a alma. Então, e a alma? Também. Estão sepultados... Por um período de tempo, sim. Por um período de tempo que não sabe lá qual seria. E então, estão inconscientes também. Sim. O senhor crê, então, na inconsciência da alma, mas o senhor crê na imortalidade da alma, não? Sim, creio na imortalidade da alma. Porém, que ela fica adormecida. Adormecida. Até a ressurreição. Sim. Porque acontece o seguinte, né? Por exemplo, quando nós lemos os textos, né? Vou testar outro texto aqui, vamos abrir aqui rapidamente, se alguém puder nos acompanhar aí. Por exemplo, Eclesiastes 9, né? O versículo 3. Este é o mal que há entre tudo quanto se faz debaixo do sol. A todos sucede o mesmo, o que também o coração dos filhos dos homens está cheio de maldade e que há desvarios no seu coração enquanto vivem e depois se vão aos mortos. Ora, para aqueles que estão entre os vivos há esperança, porque melhor é o cão vivo do que o leão morto, né? Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, mas a sua memória fica entregue ao esquecimento. Esse esquecimento que nós entendemos aqui é justamente esse desligamento do espaço-tempo que o corpo físico tem que viver. Então, o que acontece aqui? O pastor Luciano aqui citou o texto do Novo Testamento, e eu estou tentando trazer textos do Antigo Testamento aqui para mostrar que, na verdade, os dois testamentos se completam, eles não se contradizem, né, em momento nenhum, justamente para nós entendermos essa questão. Porque falar do tempo, ela é tão complexo falar do tempo, quanto é complexo falar da morte. Né? O que para uns o tempo passa de uma forma que aparentemente mais devagar, para outros um pouco mais rápido, né? Nós temos hoje, inclusive, né, várias doenças psicossomáticas desenvolvidas por causa da síndrome do pensamento acelerado, né? Por causa dessa questão do tempo. Então, o tempo, eu acho que ela se encaixa nessa questão de entendimento também. Pastor Luciano, o senhor crê nisso? O senhor crê na aplicação que o pastor Daniel faz aí dos textos, incluindo o Eclesiastes também? Eclesiastes, eu vejo que ele é um texto complexo para nós lidarmos em questão de vida depois que a pessoa morre, vida pós-morte. Por quê? Porque a compreensão de o que acontecia depois da morte, no período que Eclesiastes foi escrito, era uma compreensão distinta da nossa. Percebe que Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7, diz assim: e ao pó volte a terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Mas e a alma? Onde que está aqui? Então o texto ele vai dizer acerca do corpo e do espírito. Não fala, por exemplo, da alma. Então ele não é um texto onde nós temos uma compreensão mais plena como nós temos no Novo Testamento acerca disso. Uma fala que o pastor colocou acerca dessa questão do tempo foi ao citar Apocalipse, João
João estava o pastor usou a expressão que ele estava numa outra dimensão. Na verdade, João teve a revelação do Apocalipse na ilha de Patmos. Ele estava vivo quando ele recebe essa revelação, né? Ele apresenta aquela compreensão de Apocalipse estando vivo, né? Isso é um fator interessante também que eu preciso só falar aqui. Outra questão que as pessoas colocam é sobre esse adormecer. Esse adormecer, ele é um sinônimo quando nós pensamos na compreensão de morte. Percebe que quando a Bíblia fala de Estevão, lá em Atos dos Apóstolos, o texto vai dizer que Estevão foi apedrejado, Atos capítulo de número 7, e ele adormece. Esse adormecer, o que aconteceu com Estevão ali? Ele morreu. Mas por que Lucas, quando vai relatar, ele fala adormecer? Porque essa compreensão de morte e adormecer é um sinônimo ali. Então esse adormecer é justamente a morte. Não significa que ele foi e dormiu. Quando nós falamos nesse dormir, o que nós estamos dizendo é que a pessoa que ela morre com Cristo, ela já está num estado de descanso. É isso que nós estamos dizendo. Não significa que ela está inconsciente. Por que a pessoa, pastor, ela não está inconsciente? É simples. Quando a gente lê, por exemplo, o texto de Lucas, capítulo 16, e na minha fala eu falei Lucas 23, até corrigindo, na verdade é Lucas 16, do versículo 19, quando fala da questão do rico e Lázaro, ali diz claramente que ambos estavam acordados e que ambos podiam dialogar, ambos tinham consciência daquilo que estava acontecendo. Em nenhum momento a Bíblia vai mostrar a alma no estado de inconsciência. Não existe um texto que vai mostrar isso. A Bíblia vai mostrar que ambos, eles tinham total consciência daquilo que estava acontecendo. O rico já estava sofrendo e o Lázaro já estava descansando no Senhor. É o que a Bíblia diz. Como é que o senhor entende essa passagem, pastor Daniel? Então, por exemplo, Isaías 40:31, né? Mas os que esperam no Senhor, aí diz lá, renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Eu vejo, né, uma interpretação que eu faço desse texto aqui, eu vejo que esses que esperam no Senhor é justamente os que estão dormindo lá, né? O que a Bíblia fala, eles já não estão aqui, estão dormindo. Essa questão do dormir é justamente essa separação do corpo e do espírito, essa morte física, né? Então, não tem... É muito difícil, né? A gente falar aqui então, o senhor crê que Isaías está fazendo menção para o morto, a pessoa morta? É uma interpretação aqui que eu faço. Os que esperam no Senhor. Né? Renovarão as suas forças? Renovarão as suas forças. Ele está falando aqui uma visão profética, uma visão adiante lá, falando da ressurreição dos mortos. E a história de Rico e Lázaro, de Lucas 16, como é que você interpreta também? Interessante, esse texto, né, ele foi uma vez que nós temos ali tanto o Rico quanto o Lázaro conscientes, né? Conscientes. E já, então, desencarnados. Vamos dizer assim, né? Então, ele está no seio de Abraão, onde eles estavam. Havia uma separação muito grande entre eles, tanto é que o texto diz lá, olha, os que estão aqui não podem ir para aí, os que estão aí não podem vir para cá, os que estão não podem vir Que ambiente seria aquele? Então, como é que o senhor entende? Que ambiente seria esse? É uma questão que eu também não consigo responder assim, precisamente, né? Se nós olharmos, por exemplo, os textos aí, voltando para o Antigo Testamento, mais uma vez, nós vamos encontrar a palavra lá, Sheol. Né? Que é o... O que é o Hades do grego, né? Traduz como Hades, a nossa Bíblia na nossa língua portuguesa. E no latim, inferno, né? E traduzem como inferno. Inferno, nos textos bíblicos, não é um só, são vários, né? Então, qual seria esse local? Dizendo aqui, né, corroborando com a fala do pastor Luciano anteriormente, nós não cremos no purgatório, né? Tanto é que, inclusive, as religiões que defendiam também já mudaram ao longo dos anos aí o seu pensamento a respeito e tiraram essa teoria, essa temática aí da questão, né? Mas é justamente a nossa limitação hoje no corpo físico de entender essas coisas. Que lugar era esse aí, o pastor Luciano, então, que estava lá, o Rico e Lázaro? Bom, primeiro... O texto diz que desceu ao Hades, ok. Mas
Que lugar é esse? Então, primeiro, a questão... Isso não dá base pro purgatório, não? Acredito que não. Primeiro, a questão de Isaías, capítulo 40, aquela profecia de Isaías, não vejo, pastor, com todo respeito, uma profecia direcionada que nos dê noção acerca de que está se tratando ali de vida pós-morte. O que eu entendo da Isaías 40 é que foi uma profecia do profeta Isaías para o período do povo de Israel, quando eles estavam no cativeiro da Babilônia, em que muitos estavam desfalecendo na fé e até desistindo de acreditar que eles voltariam para a terra de Israel. E ali o profeta deu a eles uma palavra de ânimo, dizendo, né, que o Senhor dá força ao cansado, aumenta as forças daquele que não tem nenhum vigor, os jovens cansarão, se fatigarão, os mancebos cairão, e os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, andarão e não se fatigarão. Eu vejo que é uma profecia destinada ao povo hebreu, o povo de Israel, melhor dizendo, quando eles estavam no cativeiro da Babilônia. Acerca de Rico e Lázaro, eu vejo ali um dos textos mais claros, mais evidentes, que mostram justamente aquilo que eu estou apresentando como a crença bíblica, de que a pessoa, quando ela morre em Cristo, ela vai para a presença do Senhor. Percebe que não somente o texto de Lucas 16, mas a própria fala de Jesus, quando Jesus está ali, naquele momento da crucificação, em Lucas capítulo 23, e ele fala para aquele ladrão que ele estaria com ele no paraíso. Percebe que ali já mostra que o lugar onde nós estaremos, melhor dizendo, quando nós morrermos, é justamente no paraíso, no céu. É aquilo que Jesus falou em Lucas 23 e aquilo que está apresentado, pastor, lá em Lucas 16, quando fala do rico e Lázaro. Então, para mim, aquele lugar já é o céu, onde aquele homem já estava descansando, onde o Lázaro já estava descansando. Uhum. Bom, o senhor concorda com isso? Não, eu respeito claramente, né? Obviamente vou respeitar aqui a opinião de qualquer uma pessoa, inclusive do pastor Luciano, a interpretação que ele faz, mas assim, nós temos essa questão de parafrasear textos, né, Antigo, Novo Testamento, tudo fazer essas comparações. Aí, vou citar outro texto aqui, lá na segunda carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 11, diz assim, que desde agora a coroa da justiça me está guardada, igual o Senhor Jesus, o justo, o juiz, né, me dará naquele dia. A Bíblia sempre fala da questão naquele dia, o dia do Senhor. Aí, mais uma vez, nós voltamos no tempo, né, na prisão do tempo. Que dia é esse? Qual é naquele tempo, naquele dia? Então é uma coisa para nós, que ainda estamos vivos aqui, indefinida. Então eu acho que nós temos aí que lembrar desse ponto aí. Tá, então, essa questão, posso com citar? Certeza, pastor, claro. Algumas pessoas, elas quando fazem menção dessa questão da ressurreição, acaba que fica um pouco complexo para compreender, mas vou tentar ser bem objetivo. Quando a pessoa ela morre, a pessoa morreu hoje, a alma dessa pessoa, ela vai para, vamos dizer, o cristão morre, o crente ele morre. Para onde que ele vai? Ele vai para o céu. O que ainda não acontece nesse momento é a ressurreição do corpo. Nós seremos ressuscitados. Então nós temos textos de Paulo dizendo que quando o Senhor vier arrebatar a sua igreja, nós seremos ressuscitados. Ou seja, esse corpo corruptível, ele se tornará num corpo incorruptível. Quem hoje está no céu com este corpo físico? Apenas Jesus Cristo. Nós não conseguimos afirmar, porque vão perguntar, né? Mas e Moisés e Enoque? Não tem como afirmar. O que nós podemos dizer é que Jesus sim. E a pessoa que morre em Cristo, a pessoa que já está no céu, quando Jesus vier, quando a trombeta tocar e a pessoa e o corpo ressuscitar, daí sim o corpo físico vai ressuscitar e vai se juntar com a alma que já está no céu. Essa é a primeira ressurreição. A ressurreição, então, do último dia é a ressurreição do corpo. Porque a Bíblia fala de duas ressurreições, né? E a Bíblia fala de uma ressurreição que está lá na frente, depois do milênio.
onde aqueles que morreram sem Cristo serão ressuscitados, serão julgados e serão condenados. Então a Bíblia, ela não fala apenas de uma ressurreição. Ela fala de, no mínimo, 2 ressurreições. É assim que eu entendo e enxergo dentro dos textos da Bíblia, né? Essa segunda ressurreição que é citada lá no final de Apocalipse, depois do milênio, são aqueles que morreram sem Cristo, que serão ressuscitados para serem julgados. E a Bíblia fala que nós temos que buscar estar na primeira ressurreição. Tá, agora eu vou acender 2 bombas aqui. Já tô com o fogo tá aceso aqui, o pavio já vai queimar agora. Então joga pra lá. Eu vou jogar uma bomba para cada um. Bom, dentro do que o pastor Daniel tá entendendo, que há um tempo então, para que depois haja uma ressurreição, Apocalipse 6:9, o texto vai dizer que João, ele viu embaixo do altar a alma dos mártires que ali estavam, né? E clamando por justiça. Então eles havia consciência e estavam vivas, almas vivas no céu. Então, o que é que aconteceu com essas almas? Como é que o senhor entende esse texto, uma vez que, na sua concepção, que o senhor está defendendo até agora, isso não seria possível? Pois é, então, que lugar era esse, né? No céu? Então, João viu no céu. Aí, qual céu, né? A palavra céu é bem... Primeiro, segundo, terceiro. Deixa isso para depois, né? Continuando esse texto que você citou aí, Apocalipse, vai dizer o quê na sequência? O Senhor olha para eles e fala assim, olha... aguarde aí, que fique em paz, porque até... Receberam roupas, vestes brancas, né? Que nós entendemos. Ainda vem mais lá de baixo ainda. Isso, exatamente. Então, volta lá, aguarda um momentinho. Esse aguardar um momento, Não, ok, mas essas almas não estão vivas e conscientes já? Sim. No céu? Sim. Então, mas isso, segundo o seu entendimento, como é que explicaria isso? Pois é, a questão é a seguinte, quando nós dormimos, se nós dormimos 5, 6, 9 horas, 10 horas, nesse período que aconteceu muitas coisas durante esse período de 8 horas de sono, né? Onde nós estávamos? O que nós estávamos fazendo? Então, se nós passarmos pela prova da morte física, o dia que nós sofremos a morte física, ou esperamos que o arrebatamento aconteça antes disso, é como se as coisas acontecessem naquele momento, de tudo que passou por nós, ou de tudo depois de nós. Você acha que é um tempo acelerado, então, no caso? Acelera o tempo? Não diria que seria um tempo acelerado, mas vamos dizer um time-lapse, né? O tempo se juntando, que a gente não consegue explicar, Fabrício. Entendi. É muito difícil. Tá, bom. Agora a bomba aqui, pastor Luciano, só tem 2 minutos, e é de propósito mesmo, tá bom? O senhor disse que Jesus disse para o ladrão, ainda hoje estarás comigo, correto? Sim. Porém, em João 20:17, Jesus vai dizer assim para Maria, já é o 3º dia, ele está ressuscitado. Não me detenhas porque ainda não subi ao Pai. Se Jesus não tinha subido ao Pai no 3º dia de ressuscitado, para onde ele levou o ladrão? Para onde ele levou o ladrão? Bom, nós estamos lidando com textos que são interessantes, são complexos, então, né? esse ainda hoje, aonde? Então, há 3 dias atrás... A minha crença, pastor, a minha crença, olhando para esse texto, é que naquele momento em que o ladrão morre, que ele foi levado ao céu. Essa é a minha crença, né? Que ele foi levado ao céu. Existem alguns textos que de fato, eles demonstram até nós chamamos de paradoxo, né? Uma aparente contradição. Então existem textos e existem evangelhos que, por exemplo, falam de um cego e outros falam de 2 cegos. Então, mas e aí? Qual dos 2? Tem um texto que vai falar o seguinte, que Jesus principiou os seus sinais. Qual foi o primeiro sinal que ele fez? Transformou água em vinho. E para quem que ele fez isso? Quem estava ali? Maria e os discípulos. Mas peraí, se esse foi o primeiro sinal, o primeiro milagre, a pesca maravilhosa, que é citada em Lucas, capítulo de número 5, aquele não foi um milagre? Dos peixes, que ele falou, joga ali e pega. Então percebe que parece uma contradição, porque ele já tinha feito um milagre. Mas por que João fala que ele principiou que o primeiro milagre foi algo em vinho? Parece uma aparente contradição, mas na verdade são tradições diferentes, são intenções diferentes dos autores de apresentar uma lógica teológica deles ao colocar esses textos. Então, na verdade, Jesus foi para o céu, então? Eu acredito... Naquele dia. Que naquele dia, o ladrão foi para o paraíso com Jesus. Amém. Muito bem, nós vamos para o nosso break e voltamos já já. O
debate da vida dá uma pausa, mas volta já. A paz. Lucas Apolinário aqui. Preste atenção. Neste domingo, elegeremos o presidente da República, governadores, senadores, deputados estaduais e federais. É minha e sua responsabilidade orar pelo Brasil. Mas também temos a obrigação de votar com consciência. Precisamos entender que não adianta apenas eleger o presidente da República e o governador. Precisamos votar com consciência e eleger deputados estaduais, federais e senadores que defendam abertamente os valores do reino. É hora de influenciar o maior número de pessoas para elegermos aqueles que professam a nossa fé. E não se esqueça, sem o número, você não vota. Pesquise nas redes sociais o número do seu candidato. Ore por ele e compartilhe com seus amigos. Que Deus sare a nossa nação. Apolinário. Vida! Tá todo mundo ouvindo? Vida. Tudo de bom! Neste domingo às 10 da manhã, teremos um encontro com o Pai na Bíblica Vida em São José dos Campos. Abra o seu coração e aceite o nosso convite para uma manhã de renovo. E creia que uma única palavra pode mudar toda a sua história. Anote o endereço: Rua Palmares 400, Parque Industrial São José dos Campos, às 10 da manhã. Culto de celebração na Bíblica Vida. Sua família vivendo biblicamente. O som que é tudo de bom. Vida! ZYM 695, Rádio Vida FM. Vale do Paraíba, São Paulo. Vida, vida, tudo, vida. Tudo de bom. Astronauta brasileiro. Dia 2 de outubro, eu vou votar no astronauta Marcos Pontes, 222. Eu vou abrir caminho para a ciência e para a tecnologia chegarem na vida das pessoas. E eu peço o seu voto para trabalhar por você e pela sua família. Em São Paulo, quem vota Bolsonaro presidente, também vota astronauta Marcos Pontes para o Senado. Marcos Pontes é 222. Coligação São Paulo Pode Mais. Republicano, PSB, PL, PTB, PSC, PMN. Suplente professor Alberto Silange Maranhão. Facebook.com/Eu Tô Na Vida. É só curtir e compartilhar. Olá, pais, sejam todos bem-vindos. Eu quero fazer algumas perguntas. Vocês concordam que os primeiros anos de aprendizado formarão o caráter de seus filhos? E o que vocês acham de seus filhos aprenderem todo o conteúdo pedagógico, mas com princípios bíblicos? Estão abertas as matrículas no Centro Educacional Vera Magaldi. Turmas desde o berçário, a partir de 1 ano de idade, ao 5º ano do Ensino Fundamental 1, com disponibilidade para meio período e período integral. O Centro Educacional Vera Magaldi conta com o sistema Mackenzie de ensino e trabalha com metodologia da abordagem educacional por princípios. Procure agora a Secretaria da Escola e já garanta a melhor educação para o seu filho. A mensalidade tem valor acessível e quem se matricular este mês não paga matrícula. Mande um WhatsApp agora no 12 99678 3003. Centro Educacional Vera Magaldi em São José dos Campos. Uma escola alicerçada em valores cristãos. Um lugar de valor. Rádio Vida. Rádio Vida. Todo mundo ouve. Oi, tudo bom? Quanto tempo? Não é? Tá estudando? Tô estudando teologia, acredita? Pois é, eu sempre quis estudar teologia, mas eu não arranjo tempo e os cursos são caros. Mas você já ouviu falar no Trilha 7? Não, o que é isso? Trilha 7 é uma plataforma que organiza e disponibiliza conteúdos teológicos de vários tipos. É como um Netflix teológico, por exemplo. Lá você encontra história da igreja primitiva, história da igreja brasileira, bibliologia, angiologia, cristologia e muito, muito mais. Nossa, e como eu faço para me tornar um trilheiro e ter acesso a esse conteúdo? É muito fácil. Para se tornar um trilheiro e ter acesso a todo esse conteúdo, basta você escolher um dos planos que custa menos que uma pizza. Acesse o site trilha7.com.br ou então manda uma mensagem para 011 93355 6677. Trilha 7, trilhando o caminho através da palavra. Vida FM 96.5, Vale do Paraíba, São Paulo, Brasil. Ei, tá sabendo que a galera da Bíblica Vida se encontra todo sábado? Vem pra Nave, todo sábado às 2 da tarde, aqui nos 96,5 e no youtube.com/Bíblica Vida Oficial.
muito mais vida, muito mais bíblica. 96.5. Debate da vida. De volta com nossos debates da vida. E você participando, continua participando aqui, mandando o seu áudio, o seu vídeo de 30 segundos, tá? Pro 12997472010. Pastor Fabrício T. Costa. Está falando domingo com ele. Está chegando. Exatamente. Pois é, olha, gente, domingo tá aí e é um dia onde nós haveremos de cumprir a nossa cidadania. Então nós teremos nossas eleições e é muito importante que a gente cumpra o nosso papel e o faça com consciência. Muito importante que você saiba em quem você está votando. Às vezes acontece, a pessoa vai pro local de votação, aí não pensou em nada disso, no caminho fica orando para ver se acha um papelzinho no chão para votar no indivíduo que for sem conhecer. Olha, hoje as informações são abundantes. Então, você vá preparado, não é? Escolha o seu candidato, saiba qual é o número dele e, acima de tudo, alguém que não vai contra a sua fé, que não viole os princípios, né, que a nossa fé defende. Então, é muito importante que essa consciência esteja com todos nós nesse próximo domingo. E você sabe que semana que vem, quem é que está de volta? Ele, exatamente. Pastor Cláudio Apolinário estará de volta aqui ao programa e quem sabe até, né, querendo Deus, já como deputado estadual. Então é muito importante que você também ore por ele e que, querendo Deus, todos os propósitos e os planos aí que ele tem no coração aconteçam. Isso, com certeza, cremos nós, será para benefício não somente do povo de Deus, mas para a sociedade como um todo. Então, vá se preparando aí para o próximo domingo e também vá festejando aí, porque semana que vem o pastor Cláudio Apolinário está de volta aqui no Debates da Vida. Amém, meu irmão? Então não esquece não, domingo está te esperando. Cumpra o seu papel e faça isso com muita consciência, em nome de Jesus. Vamos lá à nossa segunda prévia da pesquisa aqui. Vamos ver como é que se o povo ainda está querendo ficar aqui ou cair para o céu direto. Ah, muito bem, está empatando, hein? Vamos para o céu assim que morremos? Sim, 47%, contra não, 53%. Está meio que o famoso empate técnico, né? Aqui, vamos ver como é que isso vai finalizar. Temos áudio aí, Simone? Não? Tá chegando aí. Tá chegando, então tá bom. Deixa eu ler aqui uns comentários. Temos a nossa participação especial. Isso. E não foi o que eu disse? Não foi isso que eu disse? Pelo amor de Deus. Muito bem, nós vamos agora ao terceiro bloco. Como você sabe, tem sempre a participação online. E hoje, professor Matheus Rangel. Professor Matheus Rangel, muito bom dia. Eu já ia me esquecendo, passando direto aqui do senhor, hein? Faz isso não, rapaz. Vamos botar fogo nesse debate aí. Não é não? Meu pai do céu. Tá tudo bem, professor? Graças a Deus, pastor. Tô caminhando com Jesus. Graças a Deus. Pois é, olha, uma honra tê-lo sempre aqui. O pessoal até falava que o professor manja, hein? Sua fama tá boa aqui, viu, professor? Que isso, quem Então vamos ouvir agora o que é que o senhor pensa do tema de hoje. Vamos para o céu assim que morremos? Ou seja, imediatamente pós-morte, o crente vai para o céu? O que é que o senhor pensa? Sim ou não? Bem, acredito que respaldar a nossa esperança num texto não bíblico é respaldar nossa esperança numa heresia. Desse modo, acredito que assim que morremos, nós não vamos imediatamente para o céu. Até porque o céu não é uma habitação de almas desincorporadas, onde as pessoas que morrem com Cristo têm a sua alma desconectada do corpo. Não há nenhum texto bíblico, o pastor Luciano, que está fazendo a parte do contraditório em relação a mim e ao pastor Daniel, pode correr aí enquanto eu falo para procurar um texto bíblico que mostre a alma se desconectando do corpo e chegando até o céu, e depois essa alma volta para o corpo para poder ressuscitar e ir ressuscitada para o céu, né? Essa narrativa, ela é bem grega, e apesar de eu admirar a cultura grega e a influência que ela tem no Segundo Testamento, eu não compactuo com ele. Contudo, a minha opinião fica ao lado de que a alma fica junto do corpo. Ou, conforme diz algumas literaturas, até hoje não sei se tem aquela dica cultural, né? Mas essa literatura aqui, ó, é com certeza a literatura mais exegética que você pode encontrar a respeito desse assunto. E essa daqui
seria uma espécie de curso, onde você tem o tema vida após a morte explorado de modo bem satisfatório. Contudo, ela mostra o seguinte, que a literatura judaica comum, ela acreditava que a alma ficava ao lado do corpo, ou seja, o corpo vai para a sepultura, a alma também. Contudo, o corpo está falecido, morto, com seus órgãos mortos, mas a alma sobrevive à morte do corpo. Tanto é que o texto judaico, em Gênesis 25:8, verso 17 também, 35:18, 49:33, 1 Reis 17:21, Jó 14:22, Jonas 4:3, Mateus 10:28, 1 Pedro 4:19, mostra a continuidade da vida numa espécie de dimensão depois que a pessoa morre. Então, todas essas narrativas indicam que essa pessoa está no céu? Não. Mas certamente o salvo, ele experimenta o gozo celestial na sua alma, ainda que não tenha chegado com seu corpo e a sua alma no céu. Deus permite que ele já tenha a vida, a sensação e a graça de estar tendo esse gozo na sua alma. Agora, o corpo ainda não está lá, nem a alma está lá. Apenas o espírito, que é o oxigênio, a respiração, o raciocínio, voltou para Deus e o corpo fica ali aguardando a ressurreição. Então, se eu pudesse resumir em 3 tópicos a minha tese, haja vista que esse assunto é bem complexo, eu colocaria o seguinte: primeiro ponto, todos os mortos estão com o seu corpo e alma no Sheol, do hebraico, ou Hades, do grego, que são termos para dizer a mesma coisa. E o corpo está lá, segundo tópico, aguardando a ressurreição. Professor, tem 2 ressurreições? Tem. O termo exezan do hebraico diz isso, mas textos bíblicos, João 5:29, 1 Coríntios 15:52 e 53, 1 Tessalonicenses 4:16 e Apocalipse capítulo 20, verso 11. E o terceiro e último tópico é: a alma permanece viva e experimentando o seio de Abraão, que é a parte do Hades que compete aos salvos. Então, Hades, que seria a sepultura, o corpo vai para lá, e nessa situação, a alma do salvo se reveste do gozo e a alma do ímpio se reveste de tormento. E lá as pessoas já experimentam a consequência do julgamento imediato após a morte, que fala em Hebreus 9:27. E temos base para isso? Temos. Você pode pegar, por exemplo, Lucas 16:22, que mostra ali 1 Pedro 4:19 e Apocalipse capítulo 20, verso 4. Certo, então o professor entende que corpo e alma estão na sepultura, mas o espírito não. Exatamente. Então, o espírito do crente, depois que morre, vai imediatamente à presença de Deus? Do crente e do ímpio. Do ímpio também vai à presença de Deus, o espírito? Sim, não nesse sentido, porque o que as pessoas entendem, pastor Fabrício, é que o espírito é como se representasse a pessoa, né? Mas não, o espírito, gente, que as pessoas precisam entender é o Neshama, que Deus soprou no nosso Afaim, narinas. Ele soprou em nossas narinas e os órgãos começaram a se movimentar, a viver, porque a alma recebeu a vida e a alma estava no corpo. Pronto. Então, quando a pessoa morre, o espírito volta para Deus e essa vida simplesmente está saindo dela. Um dia ela inspirou e depois, quando ela morre, ela expira e devolve isso para a eternidade. Esse espírito que volta para Deus não é a pessoa, é a vida que Deus concedeu como graça para ela. Certo, mas é a consciência da pessoa. Tem algo da pessoa lá com Deus. Consciente? Não. Eu acredito que não há essência da pessoa. Não, a essência não. Acredito que o espírito, ele represente o raciocínio, o que diferencia o homem dos animais, né? Jó 32:8 fala, o teu sopro é o que me faz entendido. Certo. O senhor crê que o homem é tricotômico ou não? Dicotômico? Creio. Que é uma tricotomia? Sim, espírito, alma e corpo. Ok. Porém, o espírito que vai à presença de Deus não leva a essência nem consciência do indivíduo que morreu. Não, acredito que isso fica registrado na alma. O que volta para Deus é justamente a vida do corpo. Tá bom. Muito bem. Então ouvimos aqui as considerações do professor Matheus Rangel. E ele já gerou aqui outros assuntos, nós vamos trazer para a mesa aqui. O assunto vai ficar mais chique ainda. E nós temos agora também áudios. Olha quantos áudios, gente. O que aconteceu com o povo? Que bom, né? Só porque eu vou embora, tá todo mundo mandando áudio agora? Tá faltando vídeo. Meu o povo tá com frio, né? Vamos lá. Vamos lá. José Alves de São José dos Campos, Edilson de Ferraz de Vasconcelos e também José Carlos participando junto com a gente. A paz do Senhor, a todos os debatedores, São José dos Campos. Eu quero fazer uma pergunta.
Em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16, diz que os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. E nós que estivermos vivos serão transformados numa vida especial de hoje, assim estaremos com o Senhor na glória. E me explica esse versículo. Que Deus abençoe a todos, fiquem na paz. A paz do Senhor Jesus a todos. É uma pergunta. Se Abraão, o céu, é o seio de Abraão, as pessoas que morreram antes de Abraão estão aonde? E se nós somos corpo, alma e espírito, a Bíblia diz que o corpo volta ao pó e o espírito volta a Deus. E a alma, para onde que elas vai? Para onde que ela vai? Deus abençoe a todos. Oi, irmão, aqui irmão Zé Carlos Jacaí, fazer uma pergunta para os irmãos, irmão. Tem vários céus, né, irmão? Mas o mais importante, irmão, que as pessoas que morrem, irmão, vai ter o privilégio de encontrar primeiro com o nosso Deus, irmão. E naquele grande e último dia, irmão, nós vamos estar junto com o nosso Deus e vamos viver por toda a eternidade com Ele, irmão. Toda a honra e toda a glória seja dada ao nosso Deus. Amém. Muito bom. Então, nos áudios aqui, nós tivemos aqui uma pergunta do José Alves e depois a pergunta do Edilson. Então, vamos aqui à pergunta do José Alves. Gostaria de uma explicação do versículo de 1 Tessalonicenses 4,16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Ele está querendo uma explicação disso aqui. Deve ser o seguinte: quem são esses que ressuscitarão primeiro? Bem, eu acredito que aqui está falando dos salvos, né? Dos salvos. Aqui, Paulo, inclusive, ele se inclui numa espécie de subgrupo desses daí. Ele fala assim, ó, depois nós, os vivos. Certo. Então, Paulo está escrevendo para uma igreja, acredito que os salvos que são citados aqui nesse texto, tanto os mortos quanto vivos, participarão conjuntamente do arrebatamento. E dentro do mesmo contexto do versículo, quem seriam os que Deus os tornará a trazer com ele para o dia da última ressurreição? Quem são essas figuras? Quem são essas pessoas que virão com Jesus? No mesmo verso? É, não, né? Eu acho que é o 17, né? Nós seremos entre as nuvens do Senhor. Não, aqui eu acho que diz isso não. Não, acho que... Ó, juntamente com eles, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens para o encontro do Senhor dos ares. O 14, né? Deixa eu ver aqui. Vê aí. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Isso. É justamente isso aqui, é um prelúdio do que ele fala no verso 16. Porque os que dormem aqui são os salvos em Cristo. Aqueles que podem... Que estão com Jesus agora. Exato. Por isso virão com ele, é isso? Não. Como é que é não isso, que estão então? com o Senhor Jesus agora no momento que Paulo falou. Porque no momento que Paulo falou, Paulo se converteu por volta de 34 depois de Cristo, né? Teria uma média aí depois da morte de Cristo, 4 anos apenas de pessoas que morreram com Cristo. Mas se entendermos que esse texto ele está localizado no futuro, então todos os que morreram a partir de Cristo, em Cristo, ele retornará a trazer com ele. Então, uma vez que Jesus não voltou ainda, tá cheio de gente lá no céu com Jesus. Não, do céu não, tudo na sepultura. Mas quem são esses que Deus tornará a trazer com eles no último dia? Quem é que vem com Jesus, então? Adianta trazer em sua companhia. Quando fala trazer em sua companhia, me parece que o senhor está pensando assim, né? Que ele vai trazer do céu com ele, entendeu? Mas a expressão aqui, sua companhia, diz apenas que eles vão se encontrar em algum momento. E o verso 16, ele vai deixar bem claro isso. Onde é que eles se encontram? Então, aí eu não sei... 17. Nas nuvens. Então eles não vêm do céu. Eles saem da terra. Mas Deus os tornará a trazer com ele. É que aí eu acho que tem a mudança. Pastor Luciano, o que o senhor entende? Porque agora o senhor está aqui, tem a turma deles e tem o senhor. Deixa eu aqui. Deixa o pastor Mateus aí. Professor Mateus. Bom, a minha compreensão desse texto, eu amo esse texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, porque ele fala justamente... Paulo dizendo, né? Não quero que vocês sejam ignorantes acerca daqueles que já dormem. O que ele está dizendo? Com aqueles que já morreram. Que nós não sejamos tristes como os outros que não têm esperança. Porque aquele que não tem esperança é aquele que acredita que quando morre acabou.
que quando morre, passou a vida e não tem mais nada o que se fazer. Paulo está dizendo o quê? Não, nós não sejamos ignorantes como esses, porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, da mesma forma também vai acontecer conosco. Assim também os que dormem, vai acontecer igual com aqueles que dormem. Ou seja, aqueles que morreram, eles também vão ressuscitar, no sentido de corpo, o corpo vai ressuscitar. Aos que dormem em Deus, mediante Jesus, os tornará trazer juntamente com ele. O que a Bíblia está dizendo? Que o nosso corpo vai ressuscitar e nós estaremos junto com ele, com o nosso corpo. O corpo será ressuscitado. Daí vai dizer no versículo 15, dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós... Paulo estava acreditando o quê? Que aquela vinda seria naquela ocasião ainda, que ele ainda estaria vivo. Por isso que ele fala, nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, quando ele vier arrebatar, de modo algum precederemos os que já dormem. Porque o Senhor, o mesmo Senhor Jesus, descerá do céu com grande brado, voz de arcanjo, ao som da trombeta de Deus, e os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Quem vai ressuscitar na concepção de Paulo? Os que já estavam mortos em Cristo vão ressuscitar, o corpo ressuscita, e os que estiverem vivos não ressuscita, porque estará vivo, ou seja, serão arrebatados. É isso que Paulo está dizendo na minha compreensão. Depois nós que ficarmos vivos, seremos arrebatados, juntamente com ele nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Pastor Luciano, me permita por gentileza. Olha só que interessante a tradução da LTT 18. Ela traz assim, ó, porque uma vez que, isso, 1 Tessalonicenses 4,14, uma vez que, estando crendo que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, ou seja, Deus em relação a quem? Aqueles irmãos que já adormeceram crendo em Jesus, é assim mesmo que a tradução coloca. Ele os trará, ou seja, do ambiente onde eles foram finalizados. Então eles adormeceram, foram postos na sepultura, Deus os trará para a sua companhia. E não como nosso amado pastor Fabrício tentou ajudar o pastor Luciano aí, dizendo que traria direto do céu, né? Não, eu fiz menção, sabe? A revista corrigida, Almeida, traz essa versão. Os tornará a trazer com ele, não para ele. Aí que tá. Bom, o senhor que manja mais de grego aí do que eu. Que tem a compreensão maior do grego, mas o caminho que eu estou pensando é justamente esse, pastor Fabrício, que nós viremos do céu com ele. Essa é a minha compreensão. E tem outra coisa, ó, o pastor Daniel aqui tinha perguntado para ele, a bomba que eu soltei no colo dele aqui foi o seguinte: se a alma não vai para o céu, por que é que João viu as almas dos mártires embaixo do altar em Apocalipse 6:9? Bem, vamos lá. Tem algumas posições sobre isso, né? Primeiro, ali tá falando, acho que é do toque da quinta trombeta. Não, 6 é da abertura do selo, né? Eu não lembro. Capítulo 6. Esse aqui é o quinto, trombeta, o selo. Certo. E aí o que acontece? Trombeta. Ali, ele tá vendo as pessoas que morreram na grande tribulação e cujo clamor delas continua a representar, mesmo que elas tivessem partido. Então, quando diz que essas pessoas morreram, é igual quando diz também do clamor de Raquel, do sangue de Caim. Todas essas pessoas que morreram, o seu clamor ainda continua vivo. Vamos apelar aqui para um exemplo que eu não queria usar, né? Quando as pessoas aí falam do sangue de Marielle, por exemplo, para poder dizer uma mulher que morreu, mas a luta dela continua viva. E aí há uma mensagem de Deus de que aquelas pessoas que morreram não morreram em vão e que os vivos deveriam aguardar e ter um pouco de paciência que a justiça haveria de ser feita. Então, o texto do Apocalipse, ele recorre a uma linguagem no momento de caos, para identificar a luta que eles tinham, e não está falando necessariamente de almas sendo postas debaixo do altar, até porque se essas almas estivessem debaixo do altar, seria interessante destacar, né, que o anticristo, ele atua, como diz Paulo em 2 Tessalonicenses, diretamente com o templo de Jerusalém, e ali pode ser uma indicação ainda de alma debaixo da terra, entendeu? Então, mas a não ser que seja um altar do céu, e aí a gente não sabe que posicionamento está.
Então, mas o versículo 11, ele não pode dar justamente uma ideia contrária, porque ele vai dizer o seguinte: foram dadas essas almas que estavam clamando, obviamente, a cada um cumpridas vestes brancas, e foi-lhes dito que repousasse ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e irmãos. Essa interação, ela não vai acontecer nesses clamores, quando é algo mais simbólico, né? O senhor acha que o versículo 11 aqui... o pastor Luciano, depois você vai pagar o almoço, que eu tô quebrando teu galho aqui. que você eu acho que... Então, eu acredito que esse texto está falando assim de algo simbólico, né? Porque nós não encontramos nenhum tipo de paralelo na Bíblia em relação à alma clamando. Bem, até encontramos, como eu dei o exemplo de Raquel, que eu acho que está lá em Hebreus, e do sangue de Caim, que trabalha justamente a injustiça que foi feita com Abel, por exemplo. Ela continuava a incomodar os vivos, entendeu? O que o anticristo fez com aqueles que morreram na grande tribulação? Ela continuava a incomodar os que eram crentes, participavam da mesma fé e ética, mas a questão é a falta de interação que Deus fez com esses clamores, né? Resposta depois. Aliás, o pastor Daniel aqui, ele entende que tudo isso, essa questão é de tempo, né, pastor Daniel? Devido ao nosso entendimento, né, pastor Fabrício? A colaboração do professor Mateus aqui foi muito importante. Professor Luciano, é tão bonito isso, nós falarmos na questão de debate dos textos bíblicos, porque cada um enxerga de um ponto de vista diferente, todo ponto, né, tudo isso é visto de um ponto. Então, é interessante porque nós começamos a analisar os textos e cada um tem os seus contextos, né? Cada um tem os seus contextos. E aí a pergunta que fica aqui é de tudo isso que nós estamos falando, que importa, né? Porque muitas pessoas que estão nos ouvindo, é claro que elas estão divergindo dos seus pensamentos, de outras religiões também que estão nos ouvindo, talvez elas pudessem até dar as suas contribuições aí, né, para podermos entender como que elas enxergam dessa forma, mas a questão que fica aqui é justamente essa questão da interpretação. Eu sempre penso, né, como todos os pastores que vêm aqui têm feito isso, o professor Mateus aí, né, com toda a sua sabedoria e entendimento que ele tem da palavra do Senhor, ele sabe, cada questão de você respeitar o irmão lá da igreja, que está ali naquele texto, que muitas vezes faz uma pergunta, né? Então, a questão aqui que eu falo, o meu ponto de vista hoje colocado, é na questão de como nós enxergamos. Eu enxergo na questão do tempo. Eu estou preso a esse tempo, como não tem ninguém de lá que possa me dizer alguma coisa, eu não sei o que falar. Professor Mateus Rangel, o tempo urge. O tempo tá pior que a alma e que o espírito. Não quer saber de nós, não. Ele vai atropelando e vai finalizando. O senhor ia dizer alguma coisa? Se quiser aproveitar, já fazer as suas considerações finais, não é? E também as suas redes, por favor, professor. Tudo bem. Bem, como a minha opinião já foi dada e sustentada aqui nesse debate, eu vou tentar responder alguns questionamentos que o pastor Luciano fez durante o debate, né, para o pastor Daniel, e até mesmo o pastor Fabrício também colocou. Primeiro ponto, a respeito daquele texto paulino que diz que ele esperava morrer para estar com o Senhor, para estar com Cristo. Acredito que a pessoa que morreu agora, ela sim estará com Cristo, não no céu. Precisamos entender o seguinte: Cristo não é definido por uma geografia dimensional. Ele não está no céu e a gente na terra e ele não está conosco. Pelo contrário, Mateus 28:20 está escrito: eis que estarei convosco todos os dias da sua vida. E diante de Cristo, a morte é apenas um intervalo, ela não existe como um fato invencível ou consumado. Então a pessoa que morreu hoje, crendo em Cristo, ela se encontrará com Cristo, mas a sua alma que experimentará isso enquanto o seu corpo aguarda a ressurreição. Então ela não vai direto para o céu, porque para ir para o céu precisa passar pela etapa de 1 Coríntios 15, 52, 53, que é a transformação do corpo, onde o que é corruptível se reveste de incorruptibilidade, para cumprir também Mateus 22:30, que diz que seremos como os anjos, e também João 5:29. Com base nisso, eu também fecho dizendo a questão do ladrão da cruz, onde nós observamos ali que o Senhor disse para ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso, e o pastor Luciano disse que o Senhor Jesus estava com ele naquele dia no paraíso. Mas não foi assim. João 20:17, Jesus falou: não me impeça que eu vá para o meu Pai. Então, Jesus, depois de ressuscitado 3 dias depois, ainda não estava no paraíso. Contudo, ele volta a acessar todos os seus atributos de onipresença, onisciência e onipotência.
que não que ele deixou de ter quando estava encarnado, mas ele deixou de usá-los para o seu benefício. Amém. Então Jesus volta a estar em todos os lugares e o ladrão, ex-ladrão que morreu, ele, estando na sepultura, Cristo estaria lá também na repartição dos salvos que fica no Hades. Ok, então vou encerrar aqui a minha participação, vou deixar as minhas redes sociais para vocês, teria outros pontos para falar. Você pode nos encontrar ali no YouTube, Professor Matheus Rangel, inclusive tem um vídeo lá falando sobre isso, um vídeo de 2 minutinhos, onde eu explico mais detalhadamente. Pode nos encontrar pelo Instagram, professor.mateusrangel. Pode nos encontrar no site www.institutocoinonia.com.br e através também do WhatsApp para conhecer os nossos cursos de hebraico, de grego, crítica textual, teologia. O DDD é 22 e o número é 999-24-2393. Pastores, muito obrigado. Um abraço. Maravilha. Professor, muito obrigado. Um abraço. Até a próxima, se Deus quiser. E nós vamos agora para o break. O debate da vida volta daqui a pouco. A paz. Lucas Apolinário aqui. Preste atenção. Neste domingo, elegeremos o presidente da República, governadores, senadores, deputados estaduais e federais. É minha e sua responsabilidade orar pelo Brasil. Mas também temos a obrigação de votar com consciência. Precisamos entender que não adianta apenas eleger o presidente da República e o governador. Precisamos votar com consciência e eleger deputados estaduais, federais e senadores que defendam abertamente os valores do reino. É hora de influenciar o maior número de pessoas para elegermos aqueles que professam a nossa fé. E não se esqueça, sem o número, você não vota. Pesquise nas redes sociais o número do seu candidato. Ore por ele e compartilhe com seus amigos. Que Deus sare a nossa nação. Instagram da vida? @EuToNaVida. #tô seguindo. Deus tem nos atraído. Toda manhã acordo, vou preparar o meu cafezinho, ouvindo uma palavra do Senhor vinda do céu. Saio de casa ouvindo esse programa maravilhoso. Então, que Deus continue usando e abençoando essa família que se tornou a família Rádio Vida. Devocionais que tocam o coração. Usa, Pai, a nossa voz, o nosso falar, para abençoar o próximo. Oh Deus, usa-nos, Pai, para fazermos a Tua vontade em todo tempo e em todo momento. Vamos clamar juntos? Clamor pela Vida, de segunda a sexta em 2 horários, 7 da manhã e 6 da tarde. Clamor pela Vida, um tempo de intimidade com Deus. Sintoniza aí. É tudo de bom. Além de arrogante e só trabalhar para os ricos, o candidato Rodrigo Garcia mostra que não sabe perder. Desesperado, ataca Haddad com calúnias e mentiras. Respeite o eleitor e a justiça, candidato Rodrigo. E respeite quem, diferente de você, dedicou a vida a cuidar das pessoas. Haddad 13. Coligação Juntos por São Paulo. Vida! Tá todo mundo ouvindo? Vida! Tudo de bom! Mesárias e mesários são peças fundamentais para as eleições 2022. Assim funciona a democracia. Construir o país que você quer também depende da sua atitude. Quer ser parte da solução? Seja mesária ou mesário nas eleições. Cadastre-se em justiçaeleitoral.jus.br/mesário. Com você, a democracia fica completa. Justiça Eleitoral. Há 90 anos, pela democracia. O som que é tudo de bom. Vida! Não precisa ser um especialista para concluir que um dia produtivo e uma vida saudável dependem da qualidade do seu sono. Ou o colchão magnético Fotomag, conhecido como o colchão da saúde, porque é antibactericida, é antiácaro, antialérgico e anti-chamas e previne vícios da má postura na coluna. Combate estresse, insônia, fadiga e má circulação. Melhora as articulações e relaxamento musculares através de massagem com mais de 21 benefícios. Ligue agora mesmo 0800 762 2000 e peça já o seu colchão terapêutico Fotomag, porque quem dorme bem tem um dia melhor. Vida FM
96.5. Vale do Paraíba, São Paulo, Brasil. A paz do Senhor, ouvintes da vida. Aqui é o pastor e professor Fabrício T. Costa e tô aqui para te convidar a se tornar um aluno do Vida Teológica. Para fazer parte dessa turma é muito simples e você não paga nada. É só se inscrever no canal do youtube.com/Teológica Vida e estudar diferentes matérias de teologia com a gente. Segunda a sexta-feira, ao meio-dia, tem uma nova aula te esperando aqui nos 96,5 da Vida FM. Vida Teológica. Só a vida tem. Vida. Tudo de bom. De segunda a quinta às 4 da tarde, a pastora e psicóloga Elisângela Apolinário te ajuda a se relacionar com o seu mundo interior, trazendo autoconhecimento, percepção e empatia. E na sexta rola aquela edição especial Crianças e Adolescentes, com a psicóloga Caroline Apolinário. De segunda a sexta, você está aqui no Refletindo na Vida. Muito mais vida, muito mais bíblica. 96.5. Debate da Vida. Estamos de volta com o último bloco do Debates da Vida de hoje. Eu quero saber, pastor, como é que tá lá a nossa enquete? Muito bem, vamos ver aqui quantas pessoas estão indo pro céu e quantas estão ficando. Mesma coisa, hein? Não mudou nada. Sim, 47% vamos para o céu assim que morremos e 53% dizendo que não. Então, 53 a 47, diferença aí tá pouca. Vamos aqui, os comentários do Ed Moraes diz assim: acredito que iremos para o paraíso e esperamos a volta do Senhor Jesus. O Jefferson, traz uma pergunta que a gente já acabou respondendo aqui, mesmo antes de perguntar. Se existe o sono da alma, como explicar Apocalipse 6, 9 e 10? Tivemos aqui respostas dos dois lados, né? O Kleber de Jacareí: acredito que não. A Bíblia é clara em vários textos. Acredito que o fôlego volta para Deus, o corpo volta para a terra, como dito em Gênesis, e as pessoas que estão no céu estão somente Enoque, Elias e Moisés. Outro debate em Judas 9, ele sugere aqui. E os anciãos que ressuscitaram junto com Jesus. Os anciãos que ressuscitaram com Jesus, será que ele está falando daquela ressurreição de muitos, de Mateus? Bom, uma coisa é certa, né? Para estar no céu em corpo e alma, tem que estar com o corpo glorificado. E Jesus, como está lá em 1 Coríntios capítulo 15, é o único exemplar ainda desse tipo de corpo completamente glorificado. Quem ressuscitou, mesmo quando Jesus ali ressuscitou, e Mateus vai dizer que viram muitos corpos de santos que ressurgiram, com certeza morreram outra vez. Lázaro é a mesma coisa, né? Sim. Não se tornou imortal, né? Eli Chagas de Guararema diz assim: Jesus não disse ao ladrão, hoje estará no paraíso. Onde é o paraíso? Onde é o paraíso, pastor Daniel? Pois é. Então, esse texto é interessante, né, Fabrício? Porque lá no texto vai dizer a palavra Gan Eden, né? Uhum. Que é o jardim do Éden, o paraíso, que todo mundo traduz, no grego traduz como paraíso, né? Pois é. É isso aí. Mais uma questão, mais um debate para você. O Júlio Cedre: acredito que o paraíso é no céu, mas não no mesmo céu onde está o trono de Deus. Por isso Jesus, ao morrer, foi ao paraíso, mas não ao lado do Pai. Não acredito em duas ressurreições, e sim em dois tipos de ressurreição. Primeira, tipo para a vida eterna, e outra tipo para a morte eterna. Ambos acontecem no mesmo momento. Não, porque aí tá falando do arrebatamento, que quando a igreja for arrebatada, santos ressuscitarão. E aí tá lá em 1 Tessalonicenses. E a segunda ressurreição que é citada tá lá em Apocalipse, né? Onde aqueles serão ressuscitados, os ímpios, e serão julgados. Tá na Bíblia. Amém. Muito bem, ambos trouxeram as suas dicas culturais? Sim. Sim? Então vamos às nossas dicas culturais? Debate da Vida. Dica cultural. Tô de parabéns hoje, semana. Tá vendo? Ninguém precisa me lembrar da dica cultural aqui, da vinheta. O senhor tá um fenômeno hoje. Eu tô fora de série. E ninguém falou da minha camisa, tô chateado. Mas tudo bem, vai. Eu sobreviverei.
Pastor Daniel Fiuza, qual que é a sua dica cultural? Por favor. Antes da dica cultural, sua camisa é bonita, Fabrício. Sabia. Muito obrigado. A primeira dica cultural de hoje, Fabrício, e todos que estão aí nos ouvindo e nos assistindo, né? É este livro aqui, Tetragrama, Teônimos e Nomina Sacra, do professor Edson de Faria Francisco. Ele traz aqui nesse livro as nomenclaturas, né, que aparecem nos nomes de Deus, Jesus Cristo, quando apareceu a questão do J na língua, foi trazida para a língua portuguesa, do latim. Letra ramista. Isso. E aí, várias questões que aparecem aqui, os nomes de Deus na Bíblia. Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, ele vai trazer algumas questões aqui, algumas pronúncias, transliterações também, tanto do grego quanto professor Edson. do hebraico. E da Metodista, né? Da Metodista, isso. Professor de grego, de hebraico da Metodista. E é também o autor do ATI, né? Antigo Testamento Interlinear, publicado pela Sociedade Bíblica do Brasil. E o mais importante deste livro aqui, se você procurar para comprar, talvez não encontre, porque está esgotado, mas aí que tem a questão. A bênção é que, na semana passada, ele disponibilizou no site dele, para que todos que quiserem fazer o download gratuitamente deste livro, né, já foi revisado, tem uma segunda edição, e é só acessar lá, eu não sei se a Priscila consegue colocar lá, mas eu vou dizer aqui, é www.bibliahebraica.com.br. Qualquer pessoa pode acessar, tem o site dele lá do professor Edson, que vai ter bastante material, inclusive para fazer traduções bíblicas, né? E esse livro está lá agora disponível para download gratuito. Amém. Né? E maravilha. a segunda dica cultural que eu trouxe aqui é esse livro Arqueologia das Terras da Bíblia, volume 2, do professor José Ademar Keffer, que vai trazer um pouquinho sobre a questão arqueológica, né? Porque hoje nós temos ouvido várias questões a respeito de arqueologia bíblica, se existe arqueologia bíblica, se a Bíblia pode ser levada para a arqueologia, se a arqueologia pode ser trazida para a Bíblia e tudo mais. Então ele vai trazer aqui um pouquinho sobre as questões das terras da Bíblia e da questão arqueológica. É uma visão de um arqueólogo, né? Ele é professor. Inclusive ele foi meu orientador da graduação e agora está sendo no mestrado. Estamos aí trabalhando um pouquinho também sobre o Antigo Testamento, mais precisamente o livro do Gênesis, e esse livro tem ajudado bastante na questão para nós podermos compreender um pouquinho do que está acontecendo atualmente nas terras bíblicas. Maravilha. Então, fica a dica aí. Tem esse também, Fabrício? Isso ainda não tem não. Glória a Deus. Você vai querer também? Mas não tenha dúvida. Muito obrigado, professor. Glória a Deus. Benção demais. Obrigado mesmo. Suas considerações finais e as suas redes, pastor. Sim, vamos lá. Eu quero finalizar aqui nessa manhã, mais uma vez, obrigado, Fabrício, obrigado à Rádio Vida, a todos da produção aqui, por essa oportunidade, por esse momento de estarmos aqui. Eu quero agradecer ao pastor Luciano aí pela colaboração aí, pelo professor Mateus também. Deus abençoe a vida de vocês grandemente e poderosamente. E eu quero agradecer aqui a Deus também pela oportunidade que a Rádio Vida está concedendo para poder fazer esses debates, né? É muito interessante, Fabrício, porque eu olho para os nossos tempos atuais. Eu nasci no berço evangélico, fui criado numa família de pastoras, e eu me lembro que quando adolescente, quando nós tínhamos algumas questões da Bíblia, nós quase não tínhamos acesso, né, à resposta, os pastores nem tinham tempo para responder, e muitos pastores que eu conheci foram pastores da minha formação teológica também, pastoral, não tinham nem estudo, né, estudo secular, estudo básico, não tinham, mas independente de terem ou não terem o conhecimento, nunca terem falado uma palavra grega, nunca terem falado uma palavra em hebraico, nunca terem lido o livro, nenhum livro da Bíblia no seu original, mas independente disso, eram homens e mulheres cheios da graça de Deus e cheios do poder de Deus. Isso quer dizer que hoje nós temos uma nova demanda. O pastor Luciano, que está aí também com o seu ministério, com sua igreja, deve ver a mesma questão. Hoje os nossos jovens, né, eles são diferentes. Eu vejo isso porque a geração dos anos 70, dos anos 80 até os anos 90 era uma geração diferente da que está vindo a partir do ano 2000. Né? Hoje é uma geração que tem um pouco mais de acesso, né, aos estudos, à faculdade, pós-graduação e tudo mais, e graças a Deus por isso, e é bom que faça e que seja cada vez mais crescente essa demanda desses jovens que questionam, que perguntam, né? Então esses questionamentos, esses debates, eles são importantíssimos para os nossos dias, para responder questões pertinentes. E para finalizar, o que importa com esses debates, o que nós falamos aqui hoje, o que importa é nós garantirmos a salvação em Cristo Jesus. Porque talvez todos nós que falamos aqui, todos os comentários que foram dados, todos os áudios que foram mandados, talvez, né? Todos nós estejamos errados.
a respeito do que é a vida pós-morte, né? Ou talvez alguém acertou alguma coisa, ou talvez todo mundo acertou alguma coisa, né? Então, mas para garantir, vamos deixar, posso deixar um texto bíblico aqui? Claro. Rapidinho, de Romanos. No capítulo 5 diz assim: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência a experiência, a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Amém. Então, acima de tudo, vamos Glória ter a Deus. esperança que Jesus virá buscar a sua igreja e um dia estaremos com ele no céu Amém, de pastor, glória. assim seja. E as suas redes sociais? Sim, pode encontrar no Instagram, @PRS Daniel Renata Fiuza. Nós temos um Instagram em conjunto. Da nossa igreja também, o Senhor Justiça Nossa, é Justica Nossa, né? O Senhor Justica Nossa. E Diálogos com Fiuza também, que vai nos encontrar por lá. Glória a Deus. Muito obrigado, viu, pastor, pela sua presença. Deus abençoe. Pastor Luciano, sua dica cultural. Legal, vamos lá. Quero passar para o pessoal. Você ficou esperando aí a vinheta de novo, né? Não, na verdade meu microfone estava fechado. Dei uma tossida aqui, a Simone já olhou para mim. Mas vamos lá. Minha dica cultural é uma dica da teologia católica, pelo incrível que pareça. Um teólogo conhecidíssimo, também foi Papa, o Papa Bento XVI, Giuseppe Ratzinger, e uma obra dele chamada A Grande Esperança. São textos escolhidos sobre escatologia. É uma teologia muito interessante para você que quer conhecer um pouco mais sobre o assunto, não somente da escatologia no âmbito geral, mas você que quer aprofundar também sobre essa questão da vida pós-morte, vale a pena você ter acesso a essa literatura. Apesar de ser uma literatura católica, tem algumas divergências com a nossa. Esse texto ele é bem moderado e vale a pena você ler para conhecer um pouco mais do tema. A minha fala final, eu acredito sim que ao morrermos nós iremos para o céu. Nós iremos perante Deus. Essa é a minha crença. Os textos da Bíblia que eu apresentei, falas do apóstolo Paulo, Jesus Cristo também citando nos evangelhos, me leva a acreditar que isso de fato ocorrerá. Certa vez me perguntaram, acredito que foi até um dos debates que eu participei aqui, onde Deus está? Onde Jesus está? Ele está no céu. Por isso que a Bíblia nos ensina a olharmos para o céu. Por isso que a Bíblia nos ensina a invocar o Pai que está nos céus. Então essa é a minha crença, né? É assim que eu creio, olhando para os textos da Bíblia. Para você falar comigo, para você me encontrar nas redes sociais, eu também sou responsável por 2 projetos. Um projeto social com moradores de rua. Toda sexta-feira nós distribuímos 1000 refeições para os moradores de rua. E tá muito frio, pastor Fabrício. O frio tá muito intenso, chovendo em São Paulo. A gente precisa unir forças. Se você pode me ajudar, entre em contato comigo. Amém. Nas minhas redes sociais. Você me encontra no Facebook, no Twitter e no Instagram, também no YouTube. Coloca aí, ó, Luciano Escala. Escala, lembrando que é ESCALA. Então eu tenho esse projeto com os moradores de rua e também um projeto com os dependentes químicos. Se você tem alguém na tua família, algum conhecido, algum amigo que precisa deixar o vício das drogas, entre em contato comigo. Eu sou responsável por uma casa de recuperação e terei o maior prazer de tentar ajudá-lo. Ou pelo meu WhatsApp, que é o 011 964242661 964242661. Obrigado, pastor Fabrício, toda a produção da Rádio Vida. Muito obrigado ao pastor também, Fiuza, pela recepção aqui, e todos vocês que permaneceram conosco. Muito obrigado, pastor Luciano. E vamos então agora às minhas considerações finais. Debate da Vida. Considerações finais. Muito bem, gente. Bom, a questão de hoje, vamos para o céu assim que morremos. Eu quero dividir aqui essa minha resposta em 2 momentos. Primeiro, o que acontecia até a morte de Jesus na cruz e o que acontece hoje, depois de Jesus ter morrido na cruz. Até a subida de Cristo na cruz, depois de morrer e ressuscitar, todos os mortos iam para o Hades e não para o céu. João 3,13 vai demonstrar isso. Por isso que a gente vai ver nas escrituras que muitos homens justos foram para o Sheol,
Jacó, Gênesis 37, Jonas, no capítulo 2, e até Jesus, sendo mencionada até então pelo salmista no Salmo 16:10. No entanto, como explica a história do rico e Lázaro, todos morriam e desciam ao Hades. Porém, no Hades, que é o mesmo Sheol do hebraico e o mesmo inferno do latim, é o mesmo lugar, só que termos cada um especificamente na sua língua, obviamente. No Hades, haviam 2 ambientes. Então, você tinha lá o lugar dos justos no Hades e o lugar dos injustos no Hades. E ambos estavam separados por um abismo intransponível. Tanto é que você tem ali, na história do rico e Lázaro, a toda aquela interação que o rico vai fazer com Abraão, inclusive, tudo que você reconhece ali. Então, até a cruz, todos desciam ao Hades. Porém, quando Jesus morre na cruz, ele mesmo havia dito, em Mateus 12:40, que ele desceria às partes mais baixas da terra, em semelhança ao tempo que Jonas esteve no ventre do peixe 3 dias e 3 noites, o Filho do Homem também desceria às partes mais baixas da terra. E isso para cumprir o que estava no Salmo 68:18, que Paulo vai lembrar em Efésios capítulo 4, versículo 8 e 9, quando então o texto vai dizer que ele desceu às partes mais baixas da terra e levou cativo o cativeiro. Subindo ao alto, levou cativo o cativeiro. Que cativeiro esse que Jesus levou subindo ao alto? O lugar dos justos. Então, quando Jesus sobe aos céus, em algum momento ele leva então os justos e o lugar dos justos que estavam no Hades. Então hoje o que é que tem no Hades? Somente o lugar dos injustos, que é quando então será lançado diante do trono branco para então o momento do juízo final. E o texto de Apocalipse 20 vai dizer isso aí mesmo, 21, que então o Hades vai ser lançado no lago de fogo. Então, para onde vão os justos ou os salvos quando morrem? No meu entendimento, na minha fé, segundo as bases que dei aqui, vão imediatamente à presença de Deus. De onde também virão, 1 Tessalonicenses capítulo 4, a partir do versículo 14, para a ressurreição do último dia, que é a ressurreição da carne. No último dia, meu irmão, o que ressurge é o corpo, não é alma, não é espírito. É a parte material ressurge na ressurreição do último dia. Porém, alma e espírito, que ali são a parte imaterial do ser, essas já estão com Cristo e com Cristo virão para a ressurreição do último dia. Então, isso explica o fato de que quando Jesus diz para o ladrão na cruz que ainda hoje estarás comigo no paraíso, entre aspas aí, o Hades, para onde desceu, e depois Jesus cumprindo o Salmo 68:18, dessas partes mais baixas da terra, e quando sobe, leva cativo o cativeiro e depois dá dons aos homens. Então, creio eu que assim que você morrer, crente em Jesus, você vai para a glória de Deus, imediatamente à presença de Jesus. Repetindo, essa é a minha opinião, não é a resposta certa do programa, respeitando a opinião de todo mundo aqui, e graças a Deus por isso. Gente, nosso programa está chegando ao final, e hoje é o meu último dia aqui, né, na bancada aqui, no microfone de mediação, porque semana que vem o nosso pastor Cláudio Apolinário já estará de volta e quem sabe já deputado estadual. E aproveito para dizer que você, por favor, cumpra aí o seu papel e faça isso com muita consciência. Eu quero agradecer demais os 3 meses que passei aqui à frente do programa e dizer que estou indo com o meu coração daquele jeito, né? Mas, claro, voltarei com a graça de Deus assim que a produção tiver de novo mais paciência para com esta persona. Gente, Deus abençoe vocês, aos pastores Luciano, pastor Daniel, muito obrigado, Simone, Priscila e a Flávia. E isso. E o Word Cloud foi o que eu disse. Exatamente, isso mesmo. As palavras que foram mais ditas aqui ao longo do programa: primeira, alma; segunda, Bíblia; e a terceira, vida. Gente, Deus abençoe muito vocês, fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Todo mundo com a cara na tela aqui, muito obrigado a todos. Bye, bye. Você ouviu o Debate da Vida, de volta segunda às 10 da manhã. Nos 96.5. Nas plataformas digitais e no Vida Play.
Paz, Lucas Apolinário aqui. Preste atenção. Neste domingo, elegeremos o presidente da República, governadores, senadores, deputados estaduais e federais. É minha e sua responsabilidade orar pelo Brasil, mas também temos a obrigação de votar com consciência. Precisamos entender que não adianta apenas eleger o presidente da República e o governador. Precisamos votar com consciência e eleger deputados estaduais, federais e senadores que defendam abertamente os valores do reino. É hora de influenciar o maior número de pessoas para elegermos aqueles que professam a nossa fé. E não se esqueça, sem o número, você não vota. Pesquise nas redes sociais o número do seu candidato. Ore por ele e compartilhe com seus amigos. Que Deus sare a nossa nação.